Olá, nós somos alunos da Faculdade Nova Roma e hoje nós vamos falar sobre adoção. Eu me chamo Gabriele. Eu sou o Rodrigo Duarte. Eu me chamo Sabrina e hoje a gente vai falar sobre os principais pontos da adoção. A adoção é um ato de amor. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a adoção. A adoção, além do ato de amor, ela é um ato solene regido pelo ECA, que consiste basicamente onde um ou dois adultos resolvem adotar uma criança e colocar sob suas responsabilidades todas as necessidades dessa criança, bem como o carinho que ela necessita. Dando sequência ao nosso vídeo, vamos iniciar agora basicamente com os tipos de adoção, que são 10 que a gente vai abordar. Vou começar aqui falando com vocês sobre a adoção unilateral. O que seria a adoção unilateral? Seria aquele tipo de adoção como o nome já sugere, que um dos lados apenas do casal ali que vai adotar. Por exemplo, a mulher teve um filho com uma pessoa e essa pessoa, o pai da criança, veio a perder o poder familiar ou morreu, enfim, sumiu. E aí a mulher ficou cuidando daquele filho sozinha. No futuro ela vem a se casar novamente, a construir uma união estável, enfim. Esse novo companheiro, ele pode adotar essa criança de forma unilateral. Lógico que a mãe vai continuar sendo mãe, então ela não precisaria, adotar a criança, mas aí o companheiro novo dela, ele pode adotar essa criança. Então, a adoção unilateral se verifica nesses casos, onde há apenas o nome de um dos cônjuges, dos genitores, que eu digo, ali constando na certidão do nascimento da criança, e aí a pessoa vem a constituir relacionamento com uma outra no futuro, essa outra pessoa pode adotar aquela criança, ou quando há perda do poder familiar por parte de um dos cônjuges. E aí, novamente, quando o cônjuge que permaneceu na relação familiar vem a constituir um novo relacionamento e essa nova pessoa com quem ela se relaciona decide por adotar a criança. Entenda-se então que a adoção unilateral em regra, assim, em resumo, uma adoção em que apenas um dos lados do seu familiar ali que realiza a adoção. O outro lado vai continuar sendo o pai ou vai continuar sendo a mãe, naturalmente, daquela criança. Outra modalidade de adoção é a Instituto Persona. Na verdade, não é uma modalidade prevista na legislação brasileira. Deixa eu te explicar. A Instituto Persona, ela consiste basicamente os pais que querem colocar essa criança para adoção, normalmente um recém-nascido. Elas escolhem previamente a família que vai receber essa criança. Perceba que isso fere os ditames legais do ECA. Porque o que acontece? O ECA determina que as pessoas interessadas em receber uma criança se cadastrem e passem a esperar uma espécie de fila. Essa modalidade de adoção, ela basicamente fura esse sistema e é como se entregasse a criança diretamente em mãos. Haja vista que a família que vai receber a criança já sabe que vai receber e os pais fazem esse trâmite fora da área judicial. Isso também pode acarretar em uma certa ilegalidade, porque perceba, a família interessada em colocar essa criança para adoção pode vender a criança tanto por dinheiro ou por qualquer outro tipo de contraprestação, digamos assim. Então, ainda que exista, ela é ilegal e deve ser combatida. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a adoção legal. Como o nome bem fala, a adoção legal ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para fazer esse tipo de adoção, o casal ele deve se direcionar à vara da infância e da juventude da sua cidade. Lá eles irão se inscrever para um banco de dados, onde eles enfrentarão uma fila para a possível adoção. Só que esse casal ele precisa cumprir alguns requisitos, dentre os quais ele precisa ter experiência com crianças. Eles precisam fazer cursos, precisam ter experiência para que seja demonstrado que, de fato, eles têm total capacidade para cuidar e zelar pela vida do menor. Como o Gabi bem falou agora, existe a adoção legal. E essa sim, é perfeita e deve ser sempre adotada. Entretanto, a gente sabe que no Brasil existe um tipo de adoção que é a adoção ilegal, também chamada de adoção brasileira. Esse termo, a brasileira, faz alusão ao nosso famoso jeitinho brasileiro, de tentar resolver tudo da forma mais cômoda possível. Mas preste atenção, essa adoção, ela consiste em quando os pais, ou a mãe, ou alguém responsável pelo menor, coloca ele sobre a posse de outra pessoa. Preste atenção, isso de maneira ilegal.
Ou seja, essa criança, ela não passou por todos os trâmites exigidos pelo ECA. A pessoa que vai recebê-la não passou pelos cursos que Gabi bem falou agora. Não houve um respeito à fila, não houve um respeito aos ditames legais. Por isso que ela é ilegal. Atualmente, a jurisprudência já vem determinando que essas crianças, ainda que adotadas ilegalmente, fiquem no lar adotivo. Porque o ECA ele vai primar sempre pelo melhor interesse do menor. Mas, ainda que a jurisprudência venha perpetuando, é sempre um crime e deve ser abominável. Existe também o tipo de adoção de maiores. Em regra, a adoção, assim como preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 40, ela deve ser feita com um adotando contando no máximo 18 anos de idade à época do pedido de adoção. Porém, há situações em que o adotando ele pode já estar sob a guarda ou tutela de determinadas pessoas e essas pessoas podem vir a querer adotá-lo mesmo depois de ele completar os 18 anos. Então, em resumo, a adoção de maiores é esse tipo de adoção em que é feita o procedimento de adoção, né, após o adotando contar 18 anos de idade, desde que ele já estivesse sob a guarda ou tutela, né, de algumas pessoas que efetuaram essa adoção após ele completar 18 anos. Também existe, pessoal, o tipo de adoção bilateral ou conjunta. Esse tipo de adoção ele está previsto no artigo 42, parágrafo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu vou contar a vocês. Esse instituto ele diz que o casal obrigatoriamente deve ser casado ou possuir relação estável. Por quê? Porque o ECA ele quer trazer para a criança um lugar de estabilidade, um lugar que ele vai encontrar paz, que ele vai encontrar amor, e não um local que ele pode encontrar brigas, contendas, porque sabe que isso vai prejudicar que ele cresça, né? Que ele cresça com a educação que ele deve, com a paz que a criança necessita. Contudo, o parágrafo 4º deste mesmo artigo diz que casais que foram divorciados podem sim adotar. Contudo, o processo de adoção deve ser feito anteriormente à data do divórcio. E também deve ser comprovado que existe algum tipo de vínculo, que existe, algum tipo de carinho. Porque assim vai ser comprovado que, de fato, se esse casal adotar, a criança vai viver em um lugar que é estável, um lugar que é perfeito para ela. Existe uma característica bem particular de uma adoção que ela é muito pontual e acontece em casos excepcionais. Essa adoção é a adoção internacional. O que acontece? Acontece basicamente que os pais que vão adotar uma criança, eles são domiciliados e residentes em outro país, ou seja, Estados Unidos, Hungria, qualquer outro lugar, menos o Brasil. Mas eles resolvem adotar uma criança brasileira. Normalmente acontece o oposto. Casais brasileiros adotam crianças de outros lugares. Mas saibam que pode acontecer o inverso. Então, por exemplo, um casal que vem até o Brasil viajar de férias ou a trabalho, qualquer coisa nesse sentido, se apaixona por uma criança e resolve adotá-la. Isso vai seguir por um ditame muito especial e seguindo preceitos bem específicos. Haja vista aqui. Esse casal ou essa pessoa estava fora do Brasil, então, por óbvio, não estava devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Adoção, logo não poderia adotar. Mas, dado esse caráter singular da adoção internacional, a adoção poderia ser realizada por meios legais. Agora, em um novo ambiente, eu vim falar com vocês sobre a adoção póstuma. A adoção póstuma nada mais é quando o indivíduo ele inicia o processo de adoção, contudo, infelizmente, no decurso desse processo, ele vem a falecer. Mas, ainda assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que essa criança que estava nesse processo de adoção, ela vai sim ser adotada e ela vai receber todos os direitos possíveis. Ela vai ter direito à linha sucessória, ao testamento do falecido, tudo isso para garantir que aquela criança que criou tantas expectativas sobre ter um lar, sobre ter um novo futuro, garanta a ela essa possibilidade. Pessoal, agora depois da gente já ter explicado, os tipos de adoção, vamos tratar agora do passo a passo para a pessoa adotar.
o que seria necessário? Primeiramente, né, a gente tem que lembrar que os adotantes, né, a adotante tem que ser maior de idade. Precisa ter uma residência fixa, né, um lar para aquela criança que vai ser adotada. E, por óbvio, né, a adoção tem que se iniciar numa vara, né, do Poder Judiciário competente, né? Uma vara da infância e do adolescente, né, se na comarca existir uma vara especializada, ou se não, se dirigir à vara única, né, da comarca onde a pessoa reside. Né? Além disso, também é necessário alguns documentos, como CPF, identidade, comprovante de certidão de casamento, se assim você for casado, e dentre outros. E também, para você dar entrada na vara, é necessário que você procure ou um defensor público ou um advogado. Ele vai fazer uma petição esclarecendo que você realmente deseja adotar e vai levar até o cartório da vara da infância. Se for aprovado, seu nome vai ser habilitado a constar no cadastro para a adoção. Só mais uma coisa também, né? Tem que lembrar que há um intervalo mínimo assim entre a idade do adotante e do adotando, né? Que é no caso de 16 anos. Outro ponto interessante é que quando o seu nome for habilitado e você for incluído no Cadastro Nacional de Adoção, você tem que cumprir alguns requisitos, são eles: realizar alguns cursos, passar por entrevistas com psicólogos. Tudo isso, gente, é só para garantir que a criança vai ser recebida em um lar que a comporte bem, né? Tanto psicologicamente quanto financeiramente. Então, por exemplo, quando você for habilitado e entrar dentro dessa fila, digamos assim, você vai preencher um cadastro onde você vai responder algumas perguntas que diz, por exemplo, qual a raça da criança que você pretende adotar, se você aceita adotar crianças com doenças congênitas ou qualquer outro tipo de deficiência, enfim, coisas nesse sentido. Pessoal, depois de tratar da parte técnica da adoção, a gente tem que falar agora da situação prática da adoção aqui no Brasil, né? Hoje em dia, no nosso país, existem mais crianças disponíveis para adoção do que pessoas interessadas em adotar. Então, a gente vê que não dá para fechar essa conta, né? Tem criança sobrando. E aí, o que é que deveria ser feito, né? Eu entendo, assim, particularmente que não só o governo, né, claro, como o maior fomentador, né, de incentivo de adoção, mas o Poder Judiciário ele também tinha que entrar nessa questão, criando mutirões, né, facilitando, que viessem, na verdade, a facilitar, né, o processo de adoção para aquelas pessoas que tivessem interesse. Né? Tem que desmistificar muito essa questão da adoção, que ainda passa por muito preconceito, né? Infelizmente. Então tem que ser feito muito mais campanha, né? Por parte dos governos, né? Dos executivos, e o judiciário também tem que entrar nessa jogada aí, facilitando, né? Criando esses mutirões, enfim, para viabilizar, né? O processo de adoção para aquelas pessoas que desejam, né? Se tornarem pais, né? Mães de crianças aí adotivas, né? Outro ponto interessante, gente, é referente ao preconceito que ainda existe. Hoje no Brasil, na fila para adotar crianças, existem muitos casais homoafetivos. E a gente sabe que essas pessoas passam por situações de preconceito. Então, ainda existe um certo tabu do próprio judiciário em conceder a adoção a essas pessoas que, né, são homossexuais. Então, existe esse certo tabu de um lar homossexual receber uma criança. Só que a grande questão é essa criança que está em um lar institucional receber um lar, né? Um lar com a família que vai apoiá-la, vai amá-la e dar todo o conforto que ela necessita. Outro ponto interessante é a questão da adoção tardia. A maioria dos casais que estão na fila para adotar uma criança desejam uma criança de até 2 anos, uma criança que tenha características físicas parecidas com dos pais adotivos. Isso a gente percebe que é quase uma tentativa de camuflar a criança dentro daquele lar. Onde a adoção tardia, existem muitos jovens de 9, 10, 11, 12 anos disponíveis para adoção, mas eles praticamente perdem a chance de serem acolhidos nessa família. Então a gente tem que bater na tecla de que a adoção ela é um ato de amor, um ato que transforma um casal sem filhos em pais. Então independe a idade da criança ou a cor da pele dela ou se ela é ou não parecida fisicamente com os pais que estão dispostos a adotá-la. E agora, para finalizar, eu quero que você pense:
quantas crianças estão em instituições sozinhas, muitas vezes tristes, traumatizadas, precisando de um lar, precisando de amor, precisando de carinho. Então nós queremos convidar você que está assistindo esse vídeo, de alguma forma, propagar, apoiar a adoção e principalmente adotar, porque sabemos que existem vidas que estão precisando de amor, precisando de um cuidado, e você pode ser o próximo pai, você pode ser a próxima mãe. Então, nós esperamos, que esse vídeo de alguma forma venha também te influenciar a tomar essa atitude. E o remédio para o preconceito, pessoal, é a informação, Então, quanto mais a gente propagar informações verídicas, corretas, vai ajudar as pessoas, a entenderem melhor como que se realiza esse processo, o que está por trás, e vai, com certeza, facilitar os processos de adoção a virem a ocorrer aí no nosso país. Tchau, tchau, minha gente. Valeu, até a próxima.